Para o universo, você é quem manda. Essa frase, ela veio para mim como um insight. E engraçado que foi o contrário. Ela foi um insight que eu recebi em um momento de muita gratidão, onde eu estou, graças a Deus, quanto mais conhecimento a gente tem, mais grata nós conseguimos ficar em relação à vida. E esse é um patamar que eu cheguei e do qual eu não sairei jamais, porque quando a gente entra em contato com a energia da verdade, a verdade ela é uma energia também, como tudo no universo, nós reconhecemos quem nós realmente somos e como tudo isso daqui funciona. Então não tem como sair desse estado de gratidão. E eu recebi esse insight que veio muito a calhar com o momento que eu estava passando, com o momento até que eu estou passando. E eu quero dividir isso com vocês, porque é mais uma forma de olhar para a verdade com mais compreensão. Eu tenho falado muito com vocês a respeito do nosso campo, né? Nós temos que trocar a energia do nosso campo, nós temos que trocar a nossa vibração, para que aí sim nós consigamos cocriar aquilo que a gente vem querendo experimentar realmente na nossa realidade física manifestada. Pensa assim, pessoal, nós sabemos que todos nós criamos um campo energético, um campo vibracional. Né? O que é a vibração? É o movimento das energias, é o resultado que cada energia tem dela mesma. Ela cria um padrão, e esse padrão é uma vibração. Né? E aí o conjunto dessa vibração vai ressoar como uma grande frequência, enfim. Tudo que nós chamamos ser real, e principalmente a forma como isso que nós chamamos ser real faz com que a gente reaja emocionalmente, cria o nosso campo. Então, esse campo ele é composto constantemente daquilo que nós queremos. Não é nem, muitas vezes não é nem daquilo que nós queremos, mas é daquilo que de fato nós vibramos e daquilo que de fato nós acreditamos. E não tem como fugir disso. Eu posso querer muito um relacionamento, mas vibro em um estado emocional de muita solidão, onde eu me sinto muito sozinha. Então eu não vou conseguir fazer esse relacionamento chegar até mim, porque eu não vou fazer ligação com isso. Ou eu quero muito a prosperidade, eu quero muito uma grande realização financeira na minha vida, mas eu vibro em um estado de medo do dinheiro ou de escassez. Aí depende do que a minha crença vai fazer eu pensar, o que a minha crença vai fazer eu pensar em relação ao dinheiro, mas independente do que for, essas minhas crenças vão criar e a minha reação emocional a ela vai criar um campo. E aí eu não vou conseguir, por mais que eu mentalize que eu quero ganhar dinheiro, ou fique torcendo para que as coisas aconteçam de uma forma que venha me trazer prosperidade, eu não consigo trazer essa energia e fazer ela se manifestar no meu campo. Tá, Fernanda, mas o que você quer chegar com o título desse livro? Vamos lá. Como é que nós criamos a nossa realidade? Nós criamos a nossa realidade com a troca energética daquilo que nós vibramos, daquilo que nós sentimos, né, desse pacote que eu chamo do nosso campo vibracional, com o universo. O universo é um campo de infinitas possibilidades. Tá? Não estou falando do universo, planetas, estrelas, da fonte criadora primordial. É isso que nesse vídeo aqui eu estou colocando como universo. Tá? Uma energia em constante expansão, que provê para nós tudo que a gente gostaria de estar vivendo. Mas como esse processo funciona? Então vocês imaginam que existe esse universo de energia que
entre em contato com os campos vibracionais das consciências individualizadas, tá? Na verdade, deixa eu fazer uma pequena correção importante. Não é que entre em contato. Nós estamos nesse campo, nesse universo primordial, e estamos concentradas aqui como pequenas, enfim, como consciências individualizadas. Estamos dentro desse grande universo. E nós constantemente vivemos em uma troca, né, com esse campo. É uma retroalimentação da nossa energia e esse campo de energia vibracional, tá? Não existe um Deus ou uma força maior que decide por nós. Não existe isso. Nós somos co-criadores. Deus, quando nos criou, aqui vou falar Deus porque eu uso outro termo, né? Porque para mim Deus já foi muito banalizado. Mas vamos continuar aqui. Deus, quando nos criou individualidades a partir dele mesmo. Então ele não criou seres inferiores. Ele não criou seres coitadinhos ou seres pecadores, não. Ele criou consciências abastecidas com tudo que ela quiser, porque principalmente ela foi abastecida com o livre-arbítrio. Deus fez assim: eu quero criar pequenas partes individuais de mim mesmo, mas eu quero que essas partes tenham consciência própria e façam suas próprias escolhas. E eu, como fonte criadora de todas essas individualidades, vou estar constantemente aqui, mandando para ela a energia necessária para que ela crie tudo o que ela quiser. E vai ter as experiências dela, certo? Esse é o conceito. Não vou falar do que aconteceu nesse meio tempo, nesse vídeo, porque aqui o foco é a gente entender esse processo de criação, para que a gente comece a experimentar fisicamente como funciona a cocriação, para que a gente tenha cada vez mais certeza da nossa verdade, tá? Bom, então, quando fomos emanados, nós fomos emanados com todos esses atributos. Não tem nada que me diminua e que me diz que você não pode isso ou você não pode aquilo. Isso não existe. Então, como eu faço a realização material da minha vida? Né? Como eu venho a criar uma experiência que eu experimento aqui na carne? Eu, como consciência, me constituí das minhas crenças. Essas crenças eu escolhi. A partir dessas crenças eu escolhi formar a minha realidade, e essas crenças que também me guiam na minha reação emocional, como eu sinto, o meu padrão emocional, o meu padrão de sentimento, de emoção, ele vai reagir conforme as bases que ele recebe dessas crenças. Esse processo, essas duas coisas acontecendo de uma forma simultânea, criam um padrão de vibração que vai criar a minha frequência e vai criar então o meu campo vibracional. Ora eu falo campo vibracional, ora eu falo campo energético, enfim. Se eu trocar aqui a nomenclatura, vocês saibam que é o mesmo significado. Esse campo, ele vai emanar uma frequência que vai entrar em contato com a frequência que eu estou, que é esse campo de constante criação e infinitas possibilidades. Ninguém fica numa inércia onde nada é criado, né? Não existe uma sala de espera para a cocriação. Constantemente nós estamos em contato com essa energia, por isso constantemente estamos cocriando a nossa realidade. Aí vem a chave, aí vem o título desse vídeo. Esse universo, ele entra em contato com essa nossa vibração.
E dentro dele não tem julgamento. Dentro dele ele não está olhando para nós e falando: esse meu filhinho, ele tá aí, coitadinho, nesse planeta de terceira dimensão, sofrendo. Ou ele não olha para nós e fala assim: esse meu filhinho tá pedindo isso, mas ele não merece, porque ele chutou o amiguinho no colégio. Tô dando exemplos minúsculos, mas só para a gente entender. Não existe esse julgamento. A força recebe a nossa emanação e é automático que nós recebemos de volta a energia da criação, porque nós fomos criados co-criadores, imagem e semelhança do nosso Pai. Então, nós vivemos em um campo de constante criação. O que eu pensar e o que eu sentir vai ser materializado, não tem como fugir disso. Fernanda, mas tudo bem, eu entendi isso, mas eu ainda não estou conseguindo realizar aquilo que eu gostaria de realizar. Não estamos ainda conseguindo porque estamos oscilando nesta constância. Um campo ele precisa ser alimentado com uma certa frequência para que ele crie uma frequência de si mesmo, né? Aqui a frequência, a repetição, para que ele vire uma frequência, um contínuo. Quando ele virar um contínuo, as manifestações vão ser mais fáceis. Se, por exemplo, eu escolher alguém que eu quero ser, vamos exemplificar para ficar mais fácil. Então, Fernanda, eu quero ser próspera, eu quero ser amada e eu quero me sentir bem comigo mesma. Eu quero me olhar no espelho e ter orgulho de quem eu sou, me achar bonita, gostar de mim. Eu quero ser essa pessoa. O que eu vou fazer? A minha vida tá um caos, né? Mesmo nessa minha vida um caos, eu já entendi que fui eu que criei esse caos. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro trocar as minhas crenças. Primeiro eu vou fazer toda essa análise que a gente está fazendo aqui, de olhar para as nossas crenças, ressignificar o que não está legal. E como eu ressignifico? Com bases na verdade. Então eu vou estudar, eu vou me abastecer de conhecimento, para que eu então possa ter elementos para ressignificar as minhas crenças. E aí, aonde tem que refletir em primeiro lugar essas minhas crenças ressignificadas? Na minha postura emocional. Não tem como eu querer ser essa nova Fernanda que eu quero ser, sendo desmotivada, acordando com medo, sendo aflita, porque senão o meu campo vai continuar o mesmo e a retroalimentação com o universo das infinitas possibilidades vai continuar sendo a mesma, ou seja, estarei continuando criando mais do mesmo. Então, eu tenho que ter uma postura emocional diferente, eu tenho que acordar confiante, eu tenho que acordar entusiasmada, eu tenho que acordar grata, porque eu já descobri como se cria a realidade. Você que está vendo esse vídeo, não importa como a tua vida está, você nesse momento aprendeu como você cocria sua realidade. Então, a partir desse momento, você vai passar a vibrar essa certeza que você alcançou. Fernanda, minha vida está um caos, continua limpando. Tá, deu uma melhorada, mas Fernanda, estou ainda encontrando dificuldades. Lembra, você está trocando o teu campo. Essas frequências precisam ser ressignificadas. Se ainda você está tendo essas situações adversas, olha para dentro de você. Existe todo um processo, todo um tempo de cura dessas energias, de ressignificação dessas energias, para que o seu campo seja realmente trocado. Durante esse período em que você vai ancorar essa nova energia em você, os padrões negativos precisam ser reajustados, e para isso precisa haver movimentos externos para que você mude o interno, porque senão a gente vive parado, trancado em casa sem fazer nada, numa zona de conforto, e a zona de conforto não troca campo, não faz você olhar para suas questões. Então, com essa postura de quem sabe o que quer e sabe como cria a realidade, vai para o mundo, vai para a vida, abre a porta de casa e vai viver. Porque você precisa se olhar.
Se é relacionamento que você quer, vai buscar uma forma de se relacionar com pessoas, de conhecer pessoas novas, claro, pelo amor de Deus, pessoal, com responsabilidade, né? Não vai se entregar para qualquer um que aparecer na tua frente, não. Conheça pessoas em lugares públicos, vai fazer a coisa certa. Se é prosperidade que você quer ter, veja um dom que você quer manifestar, vai procurar emprego, sai na rua e vai se testar. Durante esse caminho, desafios vão aparecendo para que você aproveite a oportunidade para olhar para dentro de você e reconhecer em você o eu, aquela ideia que fez você atrair aquela situação. Aí é mais uma oportunidade de você entrar em contato e sempre pensando, ok, estou trocando meu campo, estou trocando meu campo. Confio que eu entendi o processo e vou fazer a coisa acontecer com uma postura nova. Sinta-se próspero, sinta-se linda, lindo, ame a você mesmo, reconheça o ser incrível que você é e que óbvio que uma pessoa inteligente o suficiente, quando entrar em contato com você, vai falar, essa pessoa é demais, eu quero ela na minha vida. Por quê? Estamos trocando o nosso campo, estamos colocando no nosso campo vibracional a energia daquilo que a gente quer viver. E isso precisa de uma constância nossa. Sem essa constância, a gente oscila. E a cada queda nossa, cada vez que nós oscilamos, nós damos abertura novamente para essas crenças antigas, para que esse ego puxe a gente para baixo e faça a gente desistir. Falando pra gente, não adianta nada disso do que essa pessoa aí tá falando, não adianta nada esse movimento que você tá fazendo porque você não vai conseguir mesmo, a felicidade é para poucos, só pessoas privilegiadas conseguem ser felizes, ou só aqueles que têm sorte conseguem ser felizes. E não é verdade isso, pessoal. O universo não olha para nós como coitadinhos ou como pecadores, não, ele simplesmente responde a um comando nosso. Isso é uma lei universal, isso é a lei da vida. Eu penso, eu sinto, eu crio uma vibração e eu atraio para mim a realidade física manifestada de acordo com esse padrão de vibração. Entendendo isso e se colocando dessa forma frente às ainda os desafios que podem vir a aparecer, a gente consegue manter uma linha de raciocínio firme para aí então começar a experimentar a vida que a gente quer ter. Quando eu passo a me olhar com os olhos e a ser aquele eu que eu quero ser. Eu não preciso esperar, pessoal, que o externo mude. Eu posso a partir de agora mudar a minha vida. É isso, e esse tempo de curar esses desafios, é isso que o Hélio Couto quer dizer quando ele fala do pagar o vaso, né? Eu sei que tem muito aluno do professor que chegou até esse canal, então é isso, né? E é isso que quer dizer, é a gente curar essas energias em nós, né? As energias têm consciência, então é curar esses aspectos em nós para que a gente cure esse campo. E a gente pode passar por esse processo sem medo. O que vai fazer a gente ter esse entusiasmo e o que vai fazer a gente manter essa constância é a gente ter certeza da nossa unificação. Nós fazemos parte deste universo primordial. Nós fazemos parte dessa energia. Nós nos colocamos véus que faz com que nós nos sentimos separados dessa energia toda, mas essa separação não existe. Quando eu for tirando esse véu, eu vou vendo que eu e este universo primordial somos um. Eu e esse universo de infinitas possibilidades, esse todo, esse Deus, somos um, porque eu estou nele. Então não tem nada que eu não possa curar na minha vida, não tem nada que eu não possa manifestar na minha vida. A partir do momento que eu escolher acreditar nisso, reagir emocionalmente, ter uma postura emocional de quem sabe disso, de quem acredita nisso, isso vai elevar a minha vibração, isso vai me fazer vibrar em gratidão. Não tem como não ser grato quando a gente descobre a verdade. Se ainda tem coisas
que não me fazem ter esse sentimento, é porque ainda há em mim, há no meu campo vibracional certas crenças, certas mágoas, certas emoções que precisam ser ressignificadas. Então, de novo, pessoal, o universo apenas obedece ao nosso comando e não escolhe para quem que ele vai dar ou escolhe de quem que ele vai tirar. Isso não existe. Somos nós os co-criadores da nossa realidade. E esse vídeo aqui é uma chave para quem quer realmente passar a manifestar a realidade que escolhe para si próprio. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.